Sou Pedro Henrique, nós estamos falando nesses episódios do Pode Contar sobre a questão tributária no Brasil. Então fiquem ligados mais nesse episódio. Bem, pessoal, nós já procuramos explicar aqui o que são tributos, que são impostos, taxas e contribuições. No outro episódio também nós já falamos sobre como eles são divididos, tributos diretos, tributos indiretos e como é que isso afeta a nossa vida. E agora é importante que a gente possa esclarecer como é que eles se dão, o que fica de competência para cada um dos nossos entes da federação, ou seja, o que vai ser recolhido para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. Então nós temos tributos que vão direto para o governo federal, como o imposto de renda, tá? E esse imposto de renda, quando chega na mão do governo federal, uma cota fica direto para a União, um outro pedaço é repassado para os estados e, da mesma forma, um outro montante vem para os municípios. Então, sobre os impostos, ele vai ser dividido entre União, estados e municípios. Já as contribuições não. As contribuições são arrecadações que são exclusivas e ficam para o governo federal. Então, no exemplo de PIS e COFINS, que são contribuições que ficam direto para o governo federal. Da mesma forma, nós temos tributos que pertencem aos estados. Exemplo como o ICMS, como o IPVA, que são tributos que ficam para o estado, que também acaba sendo às vezes dividido para os municípios. Tá bom? Então é importante que a gente faça a divisão. E existem tributos que são de competência dos municípios. Como exemplo, o IPTU, que é cobrado aí do seu imóvel e da sua casa, bem como o ISS, que são tributos que nós chamamos de municipais. Então, essa divisão entre os três entes da federação acontece dessa forma. Se discute muito sobre a necessidade de uma reforma tributária, para que haja, primeira coisa, uma uniformidade na legislação. Para vocês terem ideia, cada estado da nossa federação tem uma legislação específica que trata do ICMS. Então, é uma verdadeira coxa de retalhos com uma legislação muito ampla e de difícil entendimento da nossa população. Ao mesmo tempo, os estados e municípios reclamam que existe uma concentração de receitas na mão da União. Então, existe a necessidade de fazer uma repactuação desses tributos. Primeira coisa, para buscar simplificar, onde todos nós contribuintes possamos entender, e a segunda coisa, que seja mais justa a distribuição entre prefeituras, governos estaduais e o governo federal. Então, para a gente, o mais importante é esclarecer isso por conta da verdade dos fatos. Então, fica aqui o nosso abração.